Fala galera, beleza? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre um sequestro que aconteceu aqui no Brasil no ano de 1988. Muita gente semelha esse sequestro com o atentado de 11 de setembro. Mas e aí, Eliseu, qual é a meta de like de hoje? Agora são 100 likes. Então, né? Complicadinho, velho. Mas vamos tentar, né, velho? Tá aí a meta de like, eu acredito que vocês vão bater essa meta de like. Então, roda a vinheta. O maranhense chamado Raimundo Nonato tinha 28 anos e fazia alguns freelances. Freelances, que hoje em dia a gente conhece como freelance, né, realmente. Ele trabalhava de bico, traduzindo aqui para nossa linguagem. Voltando. Ele estava desempregado, sem casa, e a inflação no ano de 1988 chegava a mais ou menos 400% ao ano. E ele culpava o presidente da República, que na época era o José Sarney. Hoje ele é o presidente interino da República, que deu posse ao novo ministério depois de receber o poder no Legislativo. Vale ressaltar que em 1988 os aeroportos tinham um pequeno probleminha. O sistema que verificava a bagagem dos passageiros não é como hoje em dia. E então, no dia 29 de setembro, Raimundo, se aproveitando dessa situação, embarcou com um calibre 32 em sua bagagem. Ele embarcou no voo VP-375 do avião Boeing 737. Esse voo saiu de Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro. Então, o que tinha a ver com o Palácio do Planalto? Nós vamos chegar lá. O voo correu tranquilo e quando já se aproximava para chegar no aeroporto de Galeão, o Raimundo levantou-se e foi até a cabine do copiloto, mais conhecido como cockpit. Um comissário o viu e avisou para ele que ele não poderia entrar, já que aquilo era a cabine do piloto. Acho que na cabeça do comissário ele estava pensando que o passageiro estava confundindo a cabine do piloto com o banheiro, ou alguma coisa assim. Logo depois disso, o Raimundo sacou um revólver e deu um tiro de raspão na orelha do comissário, segundo fonte. Logo após isso, ele pegou seu revólver e começou a atirar na fechadura do avião, para tentar entrar na cabine. O copiloto, que se chamava Salvador Evangelista, ao ouvir os tiros, comunicou ao comandante Murilo. Ele informou ao comandante Murilo que havia um homem armado dentro do avião. Logo após ouvir vários tiros vindo da parte de fora da cabine, o comandante Murilo, que é o herói da nossa história, pediu para que o copiloto abrisse a porta. Vale ressaltar que nessa época a porta da cabine do avião não era blindada como hoje em dia é. Logo depois do ocorrido de 11 de setembro, que aconteceu lá nos Estados Unidos, todos os aviões passaram a ter a porta da cabine do piloto blindadas. Com a porta da cabine aberta, a primeira coisa que Raimundo disse para os tripulantes foi: "Vamos para Brasília". Enquanto isso acontecia, o comandante Murilo alterou o número do transponder para 7500, que é o código universal de sequestro. Para quem não sabe, o transponder é utilizado pelas centrais aéreas para identificar o local que o avião está no radar. E como ele colocou o avião, o código do transponder, na verdade, para 7500, todas as centrais entenderam que o avião estava sendo sequestrado, logo informando imediatamente para a Defesa Nacional Aérea. O controlador então chamou o VP-735, que era a numeração do avião, e perguntou se ele realmente iria mudar a rota para Brasília. Logo após isso, o copiloto Salvador Evangelista se abaixou para pegar o rádio e comunicar à central o que estava acontecendo. Quando isso aconteceu, o Raimundo percebeu que ele estava se abaixando, sacou o revólver e deu um tiro fatal na nuca do copiloto. Enquanto isso acontecia, o comandante Murilo chorava e lamentava pelo que acabara de ocorrer com seu copiloto e amigo. Os passageiros não sabiam exatamente o que estava acontecendo na cabine, mas se abaixaram como situação de pouso de emergência, porque ouviram os tiros. Murilo tentava manter a calma e não olhar para o copiloto que estava ali do lado caído. Eu imagino que seria uma cena muito triste. Raimundo apontou o revólver para a cabeça do comandante Murilo e ordenou que ele mudasse a rota do voo para Brasília. Enquanto isso, o comandante Murilo estava pensando na melhor forma de desviar a sua rota para Brasília, economizando combustível, porque ele tinha somente combustível para viajar de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro e nada mais que isso. Então, o comandante Murilo perguntou para o Raimundo o que era para fazer quando chegar em Brasília. E o Raimundo logo respondeu: "Vamos para o Palácio do Planalto, jogar o avião e matar o presidente".
Com a arma apontada para a cabeça do comandante e nem ao menos raciocinando que nem só o presidente ia morrer, como todas as pessoas que estavam próximas ao Palácio do Planalto e todas as pessoas que estavam a bordo no avião, ele ainda continuou com o revólver apontado para o comandante Murilo e pedindo para que ele continuasse sua rota para Brasília. E logo nisso o Murilo percebeu que Raimundo estava completamente fora de si e percebeu que ele já estava um cara meio louco, meio eufórico e meio elétrico também, né? Porque eu acho que a força da adrenalina deixou ele daquela forma. E o pior de tudo é que eles já estavam há 2 horas voando. Imagina a situação. Tá ali o comandante Murilo com um copiloto que era amigo dele morto ao seu lado, enquanto tem um louco apontando a arma pedindo para ele avançar para Brasília. E enquanto isso, a Força Aérea Brasileira mandou um Mirage 3 e interceptando e seguindo o avião, porque eles já sabiam que era uma situação de sequestro e estavam muito preparados para a situação. O presidente Sarney foi avisado sobre a situação e sobre a intenção do avião. Logo depois que ele foi avisado, ele cancelou toda a sua agenda no dia e saiu de Brasília. A imprensa toda já transmitia ao vivo para a TV o que estava acontecendo. Enquanto isso, na cabine do piloto, ele tentava convencer o Raimundo a trocar de rota, porque ir para Brasília era uma situação tanto arriscada por falta de combustível e tanto arriscada porque tinha um caça atrás dele, né? Como eu disse, o Mirage 3. Então isso significa que a Força Aérea Brasileira estava toda mirada para aquele avião, então ele poderia ser abatido. Então ele disse para o Raimundo: se a gente seguir para Brasília, nós iremos cair, ou nós poderemos ser abatidos. E depois disso ele chamou a atenção de Raimundo para o cockpit, mostrando que estava faltando combustível. Depois de muita conversa ainda, o Raimundo não aceitou, porque sabia que se o Murilo pousasse, ele seria detido pela polícia. Então Raimundo pediu para ele mudar a rota do voo para Goiânia. Vai entender esse Raimundo. O avião já estava voando por mais ou menos 3 horas enquanto tudo acontecia. E o Murilo só dizia: não vai dar, não vai dar. A gente só tem combustível para mais 15 minutos de voo. O Raimundo inquieto disse: dá sim, dá sim. Eu imagino a adrenalina que ele estava naquele momento, né? Era um cara louco, completamente fora de si, que queria sequestrar um avião para atingir Brasília. Com apenas 800 quilos de combustível, que por incrível que pareça não é quase nada comparado a um Boeing 737, ele ainda conseguiu mudar a sua rota para Goiânia, arriscando a sua vida e a vida de todos os passageiros a bordo. E logo alguns minutos depois, ele suspirou ao ver o aeroporto de Goiânia ali no horizonte. Então significa que eles finalmente iriam pousar. Chegando mais próximo do aeroporto, né, mais calmo, mais tranquilo, o Raimundo mudou de ideia, querendo trocar a rota do avião que já estava chegando em Goiânia para São Paulo. O comandante Murilo dizia: não dá, não dá. Então, perto de chegar ali no aeroporto de Goiânia, o Murilo resolveu fazer uma manobra que ninguém nunca tinha visto fazer em um Boeing 737. Para tentar derrubar o Raimundo, ele girou o avião em 360 graus. Em um avião acrobático ou um avião de caça, fazer isso é moleza. Mas se tratava de um avião comercial e de um tamanho, tipo um tamanho grande, como um Boeing 737, isso ficou bem complicado. Os passageiros que obviamente estavam com os cintos afivelados, aí mais uma vez a gente vê a importância do cinto de segurança, sentiram uma grande força, mas felizmente ninguém se feriu. Raimundo se agarrou na cortina e também não caiu. Quando o avião finalmente nivelou, o motor esquerdo já estava apagando por falta de combustível. Ainda avistando o aeroporto de Goiânia, Murilo tenta fazer mais uma manobra de 360 graus como essa que a gente viu. E aí finalmente o Raimundo cai. Porém, todos os tripulantes que estavam ali tentando ajudar o Raimundo, que estavam tentando ali ajudar o Murilo dentro da cabine, acabaram caindo e não conseguiram tomar a arma do Raimundo. O Murilo aproveitou, já que a confusão estava ali entre os tripulantes e o Raimundo, ele conseguiu pousar em segurança o Boeing 737. Todo mundo que estava em volta não acreditava no que tinha acabado de ver. Um Boeing 737 fazendo uma manobra dessas que ninguém nunca tinha visto isso no mundo. Ele disse que teve sorte porque logo depois da manobra, assim que ele terminou de fazer o pouso, os motores desligaram por falta de combustível. E nisso aí já era 1h45 da tarde, 3 horas depois da decolagem de Belo Horizonte. Raimundo conseguiu se levantar e foi para a cabine do piloto e falou: vamos abastecer e voltar para Brasília.
Esse cara tava bem louquinho, né, na verdade. Então, o comandante Murilo respondeu: não é possível. Depois dessa manobra que o avião fez, ele precisa de uma revisão e manutenção, além de estar sem combustível, né? O avião, acredito que já estava muito danificado. Nisso tudo, o comandante Murilo, ele conseguiu manter a calma, né? Porque a gente vê aí que ele já estava com seu amigo copiloto ali do lado, morto, diante de uma situação daquelas, depois de uma manobra que ninguém nunca viu na vida de um Boeing 737, o cara estava sequestrando um avião, né? Então o Raimundo pediu um Mirage, que era um avião de caça que estava atrás, ele queria um igual para poder ir para Brasília. Em negociação com a Polícia Federal, enquanto isso tudo estava sendo transmitido ao vivo, a Polícia Federal conseguiu um bandeirante mesmo. A imagem do bandeirante eu vou deixar aí na tela para vocês verem. Então a Polícia Federal encostou um bandeirante do lado do Boeing 737 para que o Raimundo e o Murilo saíssem do avião em vida para poder chegar no outro avião. Nisso aí já era 7h35 da noite, para vocês terem uma noção. Logo após isso, o Raimundo conseguiu descer do avião, porém com um revólver apontado para a cabeça de Murilo, enquanto fazia ele de uma espécie de escudo humano. Quando ele estava entrando no bandeirante, ele soltou devagar o revólver do pescoço do Murilo e foi entrando no bandeirante. Porém, ele não contava que dentro do bandeirante tinha um atirador de elite da Polícia Federal só esperando ele chegar para abatê-lo. Quando ele chegou na porta, assim, um atirador de elite da Polícia Federal conseguiu efetuar o disparo e errou. Então, o Raimundo obviamente ouviu os tiros, não pensou duas vezes em atirar no comandante Murilo. Então ele não pensou duas vezes quando ouviu os tiros, apontou a arma para o Murilo e atirou, acertando a sua coxa. Então, os atiradores de elite da Polícia Federal obviamente ficaram assustados porque pensaram que ele tinha matado o comandante Murilo e começou a sair uma rajada de tiros dentro do bandeirante que estava do lado do avião. E dessa vez, finalmente acertaram o Raimundo, que por incrível que pareça, estava vivo, depois de vários e vários tiros. Raimundo foi levado para o hospital e que lá ele se recuperou bem. Quando estava prestes a receber a alta para poder responder pelo crime, ele morreu misteriosamente. Mas aí, obviamente, a galera pensou que foi já um assassinato da polícia, porque ele morreu do nada. Pediram para um médico fazer a autópsia dele. Logo depois da autópsia, foi descoberto que ele morreu de anemia falciforme. Então, o comandante Murilo foi condecorado em 2001, sim, 13 anos depois do que aconteceu. Ele foi condecorado com a medalha de mérito Santos Dumont, em que ele é lembrado até hoje. E ele afirma que até hoje as vítimas do sequestro, né, ficam presenteando ele, porque ele foi realmente um herói que manteve a sua postura, manteve a calma e foi muito responsável pelo que aconteceu naquele dia. E ele volta a falar e depois de vários e vários anos, já fizeram mais de 30 anos do que isso aconteceu, ele nunca recebeu sequer uma palavra de agradecimento do presidente José Sarney. Então, galera, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo em que a gente não fala somente de curiosidade, mas sim conta uma história. E esse é um episódio da série Brasil Curioso. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Já vai deixando o like aqui pra gente bater aquela meta de 100 likes. Se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho, porque eu já recebi muita gente falando que eu posto o vídeo, mas não chega a notificação. Então não esqueça de ativar o sininho. Recomende esse vídeo, pegue o link aqui embaixo, coloque no status, manda pra sua mãe, pro seu pai, pro seu tio, que não sabia com certeza dessa história, porque ela é muito mal divulgada. Valeu, galera. Muito obrigado. Um abraço. Amo vocês.